Chiara toma a carta das mãos de Nicolasa e, longe dali, lê o conteúdo. Na carta, Max conclui que irá devolver o dinheiro de Domenica, pedindo que a moça acredite que ele a amou verdadeiramente. Max promete voltar quando for digno de Domenica. Chiara amassa a carta e se frustra ao notar que Max realmente estava apaixonado por Domenica. Chiara se controla e diz que ao menos conseguiu se salvar. Domenica agradece aos convidados e à imprensa pela presença de todos em sua festa. Domenica comenta que, inicialmente, a festa celebraria seu casamento, mas que o destino deu outros planos para sua celebração. Domenica confessa a todos que Max a deixou plantada no altar, mas que está grata por conseguir estar livre. Domenica levanta um brinde por ter se livrado do pior erro de sua vida. Domenica pede que os convidados sorriam, e em seguida, pede que a DJ coloque a música que pediu. Frustrada, Chiara chora ao perceber que Domenica está resignada pela partida de Max. Pilar, Nicolasa, André, Gina e Ernesto demonstram preocupação pela alegria forçada de Domenica em um momento tão delicado. Domenica brinda com cada um de seus convidados, pedindo que eles dancem. André afasta Domenica dali e pede que a afilhada cancele a festa. Um homem filma Domenica e André escondido. André diz que não permitirá que Domenica se machuque diante dos convidados. Domenica afirma que não está louca e que, na verdade, está bem desperta. Domenica confessa que André tinha razão em querer proteger, lá de Max, já que lhe deu amor, proteção e milhões em dinheiro. André se choca com a revelação de Domenica, que diz que caiu nas mentiras de Max sobre uma suposta falência. André se enfurece e promete fazer com que Max devolva o dinheiro de Domenica. Domenica diz que este valor está servindo para lhe pagar uma lição, na qual ela aprendeu que não serve de nada ser bom em um mundo cheio de traidores. Domenica brinda com André e logo verifica como estão seus convidados. Chiara é abordada por uma jornalista que lamenta pelo ocorrido com Domenica. A moça comenta com Chiara que soube que Max roubou milhões de Domenica. Chiara confirma a versão da história e logo pede que a jornalista publique a história. Chiara autoriza a publicação da notícia, mas pede para não ser vinculada à história. Sozinha, Chiara jura que Domenica pagará com as risadas dos convidados. Nicolasa se aproxima de Domenica e pede que a moça não siga bebendo. Domenica diz que está brindando por sua liberdade, mas afirma que não pretende se embebedar por causa de Max. Ernesto se aproxima de Domenica e pede que a moça o acompanhe. Ernesto promete que Domenica nunca ficará sozinha. Domenica diz que nunca mais ficará bem, pois pensou que já havia pagado suas contas com a morte de seus pais. Domenica lamenta por ter caído no jogo de amor de Max, o qual confiou cegamente. Ernesto afirma que Max enganou a todos. Domenica diz que todas as declarações de Max foram uma mentira, e logo ela o amaldiçoa. As damas de honra de Domenica leem a notícia do golpe de Max e riem. Domenica surpreende as damas de seu casamento debochando dela, e logo questiona de onde elas tiraram os memes sobre ela. Silvia comenta que uma notícia foi publicada no portal de Marta Figuera. Domenica escuta os convidados comentando sobre ela e sobre o golpe que a moça tomou de Max. Um dos convidados confessa que não se sente seguro em investir seu dinheiro com Domenica por conta do golpe que ela sofreu. Domenica se choca com os comentários a respeito dela. Gina lê as notícias e diz que Domenica não pode saber de nada, já que está sendo alvo do deboche de todos. Domenica surpreende Gina e alguns convidados comentando sobre ela e as notícias do golpe de Max. Domenica fica transtornada e logo toma o microfone das mãos da DJ. Domenica comenta que até Gina, que é sua melhor amiga, está desfrutando de sua desgraça. Os convidados se surpreendem ao ver Domenica falando no microfone. Domenica confirma diante dos convidados que foi vítima do golpe de Max, mas que para ela é pior ver Gina rindo de sua desgraça. Domenica diz que não possui amigos, mas sim espectadores. Domenica se enfurece e expulsa os convidados de sua festa aos gritos. Domenica quebra as louças e as mesas do casamento, enquanto grita para que todos os convidados se retirem. Os convidados filmam o surto de Domenica. André se sente mal diante do escândalo armado por Domenica, enquanto Pilar tenta tirar Lu do local. Domenica grita para que todos saiam de sua casa. Domenica retira a aliança de seu dedo e a joga longe. Chiara se alegra ao ver Domenica em estado transtornado. Nicolasa e Ernesto correm até Domenica, amparando-a após o colapso. Domenica desmaia nos braços de Ernesto. Chiara recolhe a aliança de Domenica do gramado, satisfeita com a desgraça de sua prima. No dia seguinte, Nicolasa comenta que Chiara parece estar péssima com a situação de Domenica. Pilar surge e comenta que Domenica não acordou ainda, devido ao forte sedativo que tomou. Nicolasa diz que é melhor que Domenica permaneça assim,
para evitar ver as notícias a respeito dela. Chiara afirma que a todos agrada ver a desgraça de Domenica. Domenica escuta a conversa próxima dali, e Chiara revela a Pilar e a Nicolasa que Max foi gravado fugindo no aeroporto. Domenica surge e se enfurece com as fofocas feitas a seu respeito. Dormência serve uma taça de champanhe para ela, e Chiara revela à prima que vários jornalistas a esperam do lado de fora da mansão. Domenica diz que vários dos que riem dela lhe devem dinheiro, e que agora todos irão pagá-la. Domenica exige a André que cobre todos os empréstimos que fez a seus amigos. André se choca com a ordem de Domenica, que diz não estar interessada em saber como seus sócios a pagarão. Nicolasa pede que Domenica não faça isso, já que é uma moça boa. Domenica explode e arremessa a taça contra o chão, questionando de que lhe adiantou ser boa. Domenica exige que André faça o que pediu. André diz que Domenica não pode fechar as portas com outros empresários. Pilar sugere que Domenica tire férias para pensar melhor, e Chiara sugere acompanhar a prima em uma viagem até o Japão. Domenica diz que não precisa de férias, mas que também se recusa a permanecer na cidade. Pilar questiona onde Domenica pretende ir. Domenica diz que precisa ir para um lugar onde não se sinta asfixiada e onde possa criar uma nova vida. Domenica afirma que irá sozinha para outro lugar. André, Pilar e Nicolasa se preocupam por Domenica. Sofia diz a Luiz Fernando que sentirá muito a falta de Paula, lamentando que a irmã nem sequer pôde conhecer o filho. Sofia diz que ao menos Luiz Fernando poderá ter o filho em seus braços em alguns meses. Luiz Fernando diz que espera conseguir capital para montar uma clínica. E Sofia questiona como o cunhado fará para conseguir o dinheiro, já que está quase sem investimentos após os gastos médicos com Paula. Luiz Fernando diz que só lhe resta uma opção, e por isso precisa conversar com Sofia. Nicolasa e Pilar se preocupam pela ausência de notícias de Domenica. Pilar diz que Domenica nunca foi sozinha para a fazenda, preocupando-se caso a sobrinha tenha se perdido. Chiara debocha da preocupação de Pilar, que afirma que a fazenda sequer possui internet para manter a comunicação. Chiara diz que a fazenda é perfeita para Domenica, já que ela precisará se esconder depois da humilhação sofrida. Nicolasa se retira para rezar, e Pilar pede que Chiara não faça mais este tipo de comentário a respeito de Domenica. Chiara acusa Pilar de defender Domenica, alegando que a mãe preferia ter ido com a sobrinha para a fazenda. Pilar diz que gostaria de ter ido com Domenica para a fazenda, porque a sobrinha não pode ficar sozinha em seu estado emocional. Chiara explode e diz que Domenica não é a única que sofre por amor. Pilar questiona o que está acontecendo com Chiara, que diz que o centro das atenções no momento é Domenica. Domenica chega abandonada em seu carro. Domenica adentra a fazenda. Chiara chora ao ver as fotos de Max em seu celular. E de repente, Nicolasa surpreende. Nicolasa questiona por que Chiara está chorando ao ver as fotos de Max. E Chiara mente ao dizer que lhe dói ver como o rapaz está manchando a imagem de sua família. Nicolasa diz que Chiara deveria estar mais preocupada com Domenica do que com as fofocas. Domenica se emociona ao rever os espaços de A abandonada. Domenica caminha pelo pátio da fazenda e de repente é surpreendida por Genaro, que aponta um revólver para a cabeça da moça. Genaro ameaça atirar em Domenica, caso ela não lhe diga quem é. Domenica enfrenta Genaro, que agarra a moça. Genaro diz que ninguém lhe dá ordens, já que é o capataz da fazenda. Domenica esbraveja ao enfatizar que é Domenica Monteiro, a dona da fazenda. Genaro se desculpa com Domenica pelo modo como a tratou, justificando que não sabia de sua chegada. Genaro pergunta a Domenica se André veio à fazenda com ela, mas a moça nega. Domenica diz que Genaro deve prestar contas apenas a ela a partir de então. Genaro diz que Domenica poderá constatar como ele cuida bem de seus interesses ao entrar na casa da fazenda. Domenica diz que a única coisa que pode perceber em Genaro é que ele maltrata os animais e que não permitirá que isto ocorra em sua fazenda. Genaro questiona se Domenica irá ficar brava por causa de um cachorro. Domenica ressalta que agressões aos animais só torna as pessoas covardes. Domenica pede que Genaro demonstre sua força de outra maneira. E em seguida, o expulsa de sua frente. Genaro se dirige até a casa da fazenda. E Domenica questiona o que o capataz está fazendo. Genaro diz que irá até seu quarto, deixando Domenica confusa. Genaro diz que dorme no maior quarto da casa. Domenica afirma que Genaro não deve transitar na casa grande, e muito menos dormir no quarto que foi de seus pais. Domenica exige que Genaro recolha seus pertences e que vá viver na casa do capataz, ameaçando queimar as coisas do rapaz caso não seja rápido. Domenica entra no quarto que foi de seus pais e se emociona. Ao abrir a porta que dá acesso à sacada, Domenica se depara com o mau estado do cômodo.
Domênica chuta os pertences de Genaro e logo se surpreende com a bagunça feita pelo capataz no quarto. Domênica se depara com o retrato de seus pais, repleto de bitucas de cigarro, e ao limpá-lo, a fazendeira abraça a foto e chora sentada no chão. Genaro entra na casa do capataz e acorda Roque, expulsando-o do local. Roque se assusta com o horário e Genaro comunica que Domênica acaba de chegar para viver na fazenda. Roque diz que é estranho que André não tenha vindo junto com Domênica para viver na fazenda. Genaro confessa que deseja ver Domênica longe o mais depressa possível, alegando não estar disposto a tolerar ordens de uma mulher. Roque pergunta se Domênica é bonita e Genaro confessa que sentiu atração pela nova patroa. Pedro surge aos gritos, pedindo que Genaro e Roque o ajudem com um suposto incêndio na fazenda. Domênica queima os pertences de Genaro em um tonel. Nieves surge e questiona o que Domênica está fazendo com os pertences de Genaro. Domênica deixa claro que se trata de Domênica Monteiro, a patroa da fazenda. Nieves fica chocada ao constatar que está diante da dona da fazenda. Nieves diz que Domênica está queimando as coisas de seu tio, e Domênica deixa claro que irá ser implacável com Genaro. Genaro surge com Roque e Pedro, presenciando a queima de seus pertences por parte de Domênica. Domênica atira um dos chapéus de Genaro contra o latão com fogo, que por sua vez questiona o tempo que Domênica supostamente teria lhe dado para recolher suas coisas. Domênica grita com Genaro e diz que o capataz não tinha direito de destruir os pertences de seus pais. Domênica diz que isto é o que acontece com quem cruza seu caminho e em seguida deixa claro para os demais empregados que é uma mulher de palavra e que não permitirá que nenhum homem abusivo se crie em suas propriedades. Domênica afirma que seus empregados estão livres para pedir demissão, caso queira. Domênica se retira e os empregados da fazenda ficam surpresos com o ato da dona da fazenda. Genaro exige que Roque, Nieves e Pedro não peçam demissão e, em seguida, o capataz decide recolher os pertences que lhe sobraram. Nieves prepara o almoço na cozinha da casa grande e Genaro surge exigindo que a sobrinha vigie Domênica a todo momento. Nieves teme ser demitida, já que Domênica é uma mulher brava. Genaro exige que Nieves não diga nada do que aconteceu na ausência de Domênica na fazenda. Domênica surge e remove o chapéu da cabeça de Genaro, exigindo que o capataz use o adereço corretamente. Domênica arremessa o chapéu de Genaro longe, que pede que Nieves pegue-o. Domênica nega e exige que Genaro pegue seu chapéu sozinho. Domênica exige que Genaro pare de agir como se fosse o patrão da fazenda, e, em seguida, ordena que o capataz ponha sela em cavalo para ela. Genaro se agacha para pegar seu chapéu, porém, Domênica pisa no adereço e o arrasta com seu pé. Domênica encara Genaro e, em seguida, chuta o chapéu. Genaro recolhe o chapéu e se retira irritado. Nieves serve uma xícara de café para Domênica. Em sua mansão, Pilar externa sua preocupação a Ernesto pela falta de notícias de Domênica. Ernesto pede que Pilar se tranquilize, já que, de alguma maneira, não ter notícias também é positivo. Uma das empregadas anuncia a entrada de Dina. Pilar recepciona Dina com rispidez, informando que Domênica foi para sua fazenda. Dina diz estar ciente, e logo se defende das acusações de ter debochado de Domênica na festa de casamento. Ernesto defende Dina para Pilar, alegando que ela apenas queria avisar sobre as notícias de Domênica nos portais na internet. Dina diz que apenas quis evitar machucar Domênica, já que estava tentando impedir a difusão de memes nas redes sociais. Pilar se desculpa com Dina, afirmando que apenas está tentando proteger Domênica de mais humilhações. Domênica pergunta a Nieves quem mais está dormindo na casa de sua fazenda. Nieves conta que apenas Genaro se instalou na casa e que Roque de vez em quando aparece no local. Domênica pergunta a Nieves quem a ajuda a limpar a fazenda. Nieves diz que conta com a ajuda de Pedro na maioria das vezes e que o rapaz vive na fazenda desde que foi abandonado, quando era apenas um bebê. Domênica questiona se Genaro foi responsável pela criação de Pedro e Nieves conta que a antiga cozinheira foi quem criou o rapaz. Domênica diz que se lembra da antiga cozinheira, e Nieves conta que a senhora deu até seus sobrenomes para Pedro. Domênica percebe que Nieves conhece bem os moradores do povoado, e a moça diz que sempre está por dentro das novidades dos arredores. Domênica diz que a fazenda precisa ser limpa. Genaro surge e comunica a Domênica que o cavalo está pronto. Domênica sai na frente, e Genaro pede que Nieves tenha cuidado. Domênica analisa o jardim e, em seguida, se assusta ao ver um cavalo parecido com o que Max tinha. Domênica relembra o dia em que Max a salvou de um acidente na hípica. Domênica pede para ir com Genaro, que questiona se a patroa conseguirá montar fora de um ambiente como a hípica. Domênica diz que irá com o cavalo de Genaro, que diz ser dono do animal. Domênica deixa claro para Genaro
que é dona da fazenda e de tudo que há nela. Domênica diz que ficará com o cavalo de Genaro. Genaro toma posse do cavalo branco. Domênica e Genaro cavalgam pelos campos de A abandonada. Domênica questiona Genaro sobre a produtividade dos cafezais de sua fazenda. Genaro comenta que a última plantação foi afetada por uma praga, mas que a próxima safra irá ser bastante produtiva. Domênica diz que eles precisam de um agrônomo para auxiliar no processo de crescimento dos cafezais. Genaro alega que não há nada o que fazer, já que ele entende do assunto. Domênica joga na cara de Genaro que a perda do café foi culpa do próprio capataz. Domênica fica admirada ao observar a lagoa próxima às suas terras. E Genaro conta que às vezes é necessário buscar água nas nascentes do lago. Genaro conta que há problemas com o vizinho de A abandonada por conta das terras que rodeiam o lago. Genaro diz que a lagoa e outros hectares pertencem a Domênica. Domênica pergunta o nome da fazenda vizinha. E Genaro conta que a propriedade se chama Espelho da Lua. Genaro diz que a propriedade está há anos sem produzir e que está há muito tempo sem responsáveis pelos cuidados da terra. Genaro comenta que em Espelho da Lua moram um capataz e sua neta. Domênica pergunta o nome da fazenda e Genaro conta que o antigo dono se chamava Eugênio. Genaro revela que os problemas de gestão da fazenda iniciaram com a morte de Eugênio. Pela noite, Prudêncio recepciona Mercedes e Luiz Fernando em Espelho da Lua, demonstrando sua surpresa com a chegada dos patrões. Prudêncio demonstra seu contentamento em rever Luiz Fernando. Luiz Fernando pede que Prudêncio o trate pelo nome, e não como patrão. Prudêncio apresenta Luiz Fernando para Adelaide, sua neta, contando para ela sobre a carreira do rapaz como médico. Luiz Fernando pede que Prudêncio o abrace. Prudêncio elogia a beleza de Mercedes, que agradece pelos comentários. Prudêncio comenta que a casa está toda arrumada, já que sempre manteve as esperanças de que os patrões voltassem a viver ali. Luiz Fernando apresenta Diana para Prudêncio, comentando que a moça é a assistente pessoal de Mercedes. Luiz Fernando pede que Prudêncio instale Diana primeiro. Prudêncio apresenta Adelaide como sua neta para Mercedes e Luiz Fernando. Mercedes diz que a aparência da fazenda está decadente. Prudêncio se desculpa, afirmando que ele e Adelaide fazem o possível para manter a casa ajeitada. Luiz Fernando diz que não há problema e que no dia seguinte ele e Prudêncio cuidarão deste assunto. Luiz Fernando pede que Mercedes vá descansar. Prudêncio se oferece para guardar as bagagens e Luiz Fernando diz que cuidará das malas de sua mãe. Luiz Fernando comenta com Mercedes que nunca imaginou que a casa estaria tão prejudicada. Mercedes se emociona e abraça Luiz Fernando. No dia seguinte, Prudêncio apresenta as terras de Espelho da Lua para Luiz Fernando, comentando sobre como funciona o arrendamento e as plantações nas terras da fazenda. Luiz Fernando elogia e agradece pelo trabalho de Prudêncio. Luiz Fernando comenta que a cerca da fazenda precisa ser levantada, mas Prudêncio revela que os vizinhos de A abandonada sempre derrubam-a para deixar os animais passarem para a lagoa. Luiz Fernando constata que estão invadindo suas terras e Prudêncio comenta que Genaro é o principal responsável pelos feitos contra Espelho de Lua. Luiz Fernando comenta que gostaria de vender a fazenda, mas que está disposto a entrar em uma batalha contra Genaro. Luiz Fernando observa a lagoa que cerca Espelho da Lua. Ao encarar a aliança de Paula, Luiz Fernando comenta que gostaria muito que a falecida esposa conhecesse a fazenda. Luiz Fernando declara seu amor a Paula e em seguida beija a aliança da esposa. Um cavalo se aproxima dos arredores e em seguida Domênica se aproxima e questiona o que Luiz Fernando faz ali. Domênica comenta que Luiz Fernando não tem porte de fazendeiro e em seguida o expulsa das terras. Luiz Fernando diz que Domênica está enganada, já que a lagoa está dentro de suas terras. Domênica diz que está cansada de tentarem se aproveitar dela. E ao pegar um punhado de terra, afirma ao médico que é a dona destas terras. Domênica diz que, caso Luiz Fernando queira marcar seu território, deve apresentar algo além do que palavras. Domênica afirma para Luiz Fernando que é Domênica Monteiro. Roque comenta com Genaro que Domênica é uma mulher bonita, mas que seu maior erro é querer permanecer na fazenda. Genaro afirma que Domênica não ficará por muito tempo nas terras, apesar de sua forte personalidade. Roque insinua que Genaro está admirado por Domênica, mas o capataz afirma que apenas está tentando ganhar a confiança da patroa. Genaro diz que Domênica poderá arruinar seus negócios caso permaneça na fazenda. Roque recorda que André foi incapaz de fazer a fazenda prosperar, e Genaro afirma que foi ele quem levantou a fazenda. Genaro diz que precisa expulsar Domênica de A abandonada. Luiz Fernando tenta conversar com Domênica, que exige que o médico não a interrompa. Luiz Fernando reafirma que as terras pertencem a ele e que o que menos quer é arrumar um problema com Domênica.
Luiz Fernando alega que as terras de Domênica terminam muito antes de chegar à lagoa. Domênica diz que não há nada que limite o fim de suas terras, e Luiz Fernando afirma que irá resolver o problema com a cerca que está sendo derrubada por Genaro. Luiz Fernando se apresenta para Domênica, que diz não se interessar em conhecer o rapaz. Luiz Fernando tenta se aproximar, mas Domênica aponta seu chicote para o médico. Luiz Fernando diz que apenas quer acertar o limite de suas terras, e que jamais repararia em uma mulher com caráter igual ao de Domênica. Luiz Fernando se despede de Domênica, e em seguida, monta em seu cavalo. Domênica jura a si mesma que ninguém mais irá se aproveitar dela. Na mansão, Chiara coloca sob seu dedo a aliança que Domênica ganhou de Max. Chiara recorda quando conheceu Max em um cassino. Chiara chora e diz que sua desgraça começou com Max, já que pensou que com o rapaz teria tudo. Chiara retira a aliança de seu dedo. Chiara adentra a sala de estar. E Nicolasa questiona se a moça está bem, já que aparenta estar pálida. Chiara é ríspida com Nicolasa e diz que está nervosa por Domênica. Pilar diz que Chiara não pode ficar sem se alimentar, mesmo estando preocupada com Domênica. Chiara diz que está com um nó no estômago. E em seguida, pergunta por Max. Pilar comenta que André e Ernesto não conseguiram encontrar o rastro de Max. Chiara diz se preocupar com o que as pessoas irão comentar sobre a ida de Domênica para a fazenda, alegando que a prima será alvo de memes e deboche por conta do nome da fazenda. Nicolasa discute com Chiara, alegando que Domênica encontrará um homem que a mereça. Chiara se irrita e diz que não se pode dizer nada a respeito de Domênica. Chiara acusa Pilar de só se importar com Domênica. Pilar discorda, alegando que Domênica realmente precisa do apoio de todas elas neste momento. Chiara reafirma suas acusações e, em seguida, exige que Pilar e Nicolasa deixem Domênica sozinha. Silvia surge no jardim da mansão e percebe a irritação de Chiara. Chiara esbraveja e acusa a todos de se importarem com Domênica, enquanto ninguém se preocupa com seus problemas. Silvia tranquiliza Chiara e diz que seus problemas não se comparam aos que Max causou para Domênica. Chiara discorda e diz que também foi vítima de um golpe e de um abandono. Silvia fica confusa e questiona se Chiara estava se envolvendo com alguém. Chiara desmente e recorda quando Silvia a apoiou em outra situação. Silvia questiona como Chiara foi vítima de um golpe, pedindo que a amiga confie nela. Chiara revela a Silvia que também recebeu um golpe de Max. Silvia fica chocada e Chiara pede que a amiga não conte nada a ninguém. Chiara mente ao dizer que emprestou dinheiro para Max, para que pudesse comprar um cavalo para Domênica. Silvia ri e questiona de onde Chiara arranjou o dinheiro, já que sempre viveu às custas de Domênica. Chiara revela que retirou uma quantia dos investimentos de Pilar e que sua mãe sequer sabe que ela realizou tal movimentação. Chiara diz que não quer fazer Domênica sofrer mais e que não sabe o que fazer se Pilar descobrir o golpe. Prudêncio pergunta a Mercedes o que pode fazer para melhorar a casa grande da fazenda. Mercedes pede que Prudêncio não se preocupe com isso, já que apenas está acompanhando Luiz Fernando para curar seu luto. Mercedes diz que não pretende ficar por muito tempo na fazenda, apenas o necessário para vender a fazenda. Mercedes percebe a tristeza de Prudêncio e logo diz ao capataz que Luiz Fernando lhe dará uma boa compensação pela venda da propriedade. Mercedes alega que Prudêncio merece se aposentar. Prudêncio alega que estará deixando para trás uma vida cheia de recordações. Mercedes questiona o que Luiz Fernando achou da fazenda para vender. Lá, Luiz Fernando deixa claro que não venderá a fazenda, principalmente depois de ter conhecido Domênica Monteiro. Luiz Fernando revela que Domênica está tentando reivindicar a posse das terras da região da Lagoa. Prudêncio se surpreende ao saber da chegada de Domênica. Mercedes questiona se Eugênio já não tinha arrumado este problema, mas Luiz Fernando diz que Domênica está cheia de si em relação às terras que rodeiam o lago. Mercedes diz que o nome da fazenda Espelho da Lua foi dado justamente pela forma como a lua se refletia nas águas no entorno das terras. Prudêncio diz que já houveram muitas disputas por conta das terras em torno da lagoa. Luiz Fernando questiona se houve algum pleito legal a respeito das terras. Prudêncio comenta que os pais de Luiz Fernando e de Domênica chegaram a um acordo informal, mas que tudo acabou com a chegada de Genaro à fazenda abandonada. Luiz Fernando diz ter posse das escrituras que amparam seus direitos e que apenas precisa revisar se seu pai vendeu parte das terras. Mercedes alega que isto demandará muito tempo. Domênica aborda Genaro e comenta com o capataz sobre a conversa que teve com Luiz Fernando por conta da região da lagoa. Domênica exige explicações de Genaro, já que afirmou que a lagoa estava dentro de suas terras. Genaro comenta que quando chegou à fazenda, os peões já se refrescavam à beira da lagoa. Genaro comenta que Prudêncio deixou claro que a lagoa e as demais terras não pertenciam a ele.
Domênica questiona se terá que ir até a presidência municipal para verificar a situação de suas terras. Genaro propõe uma trégua a Domênica, ao lhe ajudar a verificar a situação das terras. Domênica diz que irá ela mesma, já que precisa conhecer por conta própria a situação de seu patrimônio. Na mansão, Silvia pede que Chiara pare de chorar. Chiara diz não saber o que fazer, já que não consegue contatar nem Max, nem seu sócio. Chiara recorda quando Max comprou uma aliança valiosa, na qual utilizou parte do valor que recebeu da moça. Max afirma que o anel fazia parte de seu plano para impressionar Domênica. Chiara diz a Max que quer um anel de compromisso maior que o de Domênica. De volta à realidade, Silvia tenta chamar a atenção de Chiara após ficar pensativa. Chiara diz que já sabe como resolver a situação, propondo vender as joias da prima. Silvia propõe ajudar Chiara a vender as joias de Domênica. Chiara pede segredo a Silvia e, em seguida, reitera seu arrependimento de ter acreditado em Max. Diana comenta com Adelaide que talvez ela e a família de Mercedes fiquem por bastante tempo na fazenda. Diana conta a história de sua ida para a cidade para Adelaide. Adelaide comenta com Diana que Mercedes parece muito séria. Diana diz que aparentemente Mercedes se sentia mais cômoda em sua casa. Diana propõe ajudar Adelaide a descobrir os gostos de Mercedes. Adelaide diz que já sabe tudo através de Prudêncio e que estranha o fato do avô nunca ter esquecido do que Mercedes gosta. Mercedes surge e Adelaide diz que irá alimentar os porcos. Mercedes pede que Diana a acompanhe até o povoado. Diana diz que Mercedes não parece animada e logo propõe ir sozinha ou na companhia de Adelaide. Mercedes diz estar preocupada com a provável demora para a venda da fazenda, já que não quer passar muito tempo no local. Diana questiona por que Mercedes está revoltada, já que a patroa sempre falou muito bem das terras. Mercedes comenta que passou os melhores e os piores momentos de sua vida na fazenda. Na mansão, Nicolasa surpreende Chiara mexendo nos pertences de Domênica e, em seguida, questiona o que a moça faz ali. Chiara mente ao dizer que Domênica permitiu que ela ficasse com seus pertences. Nicolasa se recusa a entregar os pertences de Domênica para Chiara, alegando que a patroa logo retornará. Chiara mente ao dizer que quer vender os pertences para manter a fundação de Domênica. Pilar surge e concorda com a ideia de Chiara. Pilar propõe que Ernesto e Dina ajudem Chiara. Nicolasa pede que Pilar espere mais alguns dias, até que Domênica possa voltar. Chiara mente ao dizer que Domênica poderá ficar brava caso suas ordens não sejam cumpridas. Na fazenda, Domênica se emociona ao abraçar um véu que ganhou de sua mãe na infância. Domênica recorda quando sua mãe lhe deu a pulseira que ganhou no dia de seu casamento. Domênica chora e questiona a si mesma onde estará o homem especial que sua mãe lhe prometeu. Nieves surge e pergunta a Domênica como deve preparar o frango para o almoço. Domênica dispensa os frangos e, em seguida, agradece a Nieves por cuidar do quarto de seus pais. Nieves diz que cuida do quarto e de toda a casa desde que chegou, mas que não consegue fazer tudo direito por conta da apropriação feita por Genaro. Nieves diz que Genaro é um homem bagunceiro. Domênica aconselha Nieves a não se deixar ser abusada pelas ordens de Genaro. Domênica questiona Nieves onde poderá comprar roupas novas. Nieves diz que Domênica terá que ir até Santa Teresa do Amor. Domênica pergunta se conseguirá sinal de internet no local. E Nieves comenta que o bar de Gabriel possui um bom sinal de internet. Genaro aborda Osvaldo e pergunta por seu pai, que diz que ele está com sua mãe. Genaro entra no café de Gabriel e pergunta como estão os negócios do rapaz. Genaro comenta com Gabriel que Domênica chegou à fazenda e que pretende viver nas terras. Hermínia se surpreende com a notícia, mas Gabriel a repreende e pede que a esposa não se meta no assunto. Gabriel diz a Genaro que a chegada de Domênica não é conveniente para seus negócios. Genaro confessa a Gabriel que irá se livrar de Domênica muito antes de que saiba da apropriação que fez nas terras já abandonada. Luiz Fernando comenta com Mercedes que nada mudou no povoado desde que eles foram embora. Mercedes comenta que Eugênio sempre gostou do povoado. Luiz Fernando confidencia que sempre falou das histórias da região para Paula. Diana comenta que Luiz Fernando foi feliz em Santa Teresa do Amor. Luiz Fernando concorda. E logo, questiona por que Eugênio nunca quis retornar. Mercedes fica nervosa, mas logo desconversa ao dizer que Eugênio não quis retornar por conta da ida de Luiz Fernando aos Estados Unidos. Luiz Fernando diz que terá muito trabalho em se desfazer de Espelho de Lua. Na mansão, André promete a Pilar que não irá descansar até acabar com Max. André diz que fará o possível para indiciar por vários crimes. André comenta com Pilar que o dinheiro entregue por Domênica a Max consta como doação, e por isso o rapaz não poderá ser responsabilizado. Chiara surge e se aproxima de André e Pilar,
alegando que também gostaria de se desfazer de Max. Pilar e André se surpreendem com a reação de Chiara, que questiona sobre o paradeiro de Max. André diz que não há notícias do rapaz e Chiara alega que Max parecia ser um homem de palavra. Chiara diz que Max é um desgraçado sem coração. André diz que sempre desconfiou de Max. E Pilar diz que é estranho como Max fazia de tudo para parecer a alma gêmea de Domênica. Pilar questiona como Max calculou tudo para que pudesse impressionar Domênica. Pilar disfarça e insinua que Max poderia ter contratado um detetive. André afirma que Domênica ficou cega por amor, e Pilar diz que espera com ânsias o retorno da sobrinha, temendo que algo de ruim aconteça na fazenda. Pilar diz que, caso Domênica não entre em contato ainda hoje, irá atrás da sobrinha em A Abandonada. André sugere que Ernesto acompanhe Pilar até a fazenda. Nicolás afirma que também acompanhará Pilar, pois precisa saber como está Domênica. Em Santa Teresa do Amor, Domênica surge no café de Gabriel. Domênica pede a Hermínia para usar o sinal de internet da cafeteria, e a proprietária constata que Domênica não é da região. Hermínia diz estar curiosa, e Domênica diz que é a dona da fazenda, a Joia. Hermínia chama a fazenda por A Abandonada, deixando Domênica surpresa. Hermínia diz que é assim como chamam a fazenda. Hermínia se apresenta a Domênica, que pede para usar a internet. Hermínia diz que seu estabelecimento é o único que possui internet na região. E, em seguida, entrega um cartão com o valor e a senha do serviço. Domênica vincula seu celular à internet da cafeteria e, em seguida, escuta os recados de Pila, de Nicolasa e de André. Domênica se assusta com o recado de Mr. Robinson, que abre mão da sociedade com a moça. Domênica declara seu ódio a Max.